Debate do primeiro campeonato de debates do Amplifica. A gente está na fase de quartas de final. Essa fase está sendo realizada presencialmente na LibertyCon aqui na AmCham, em São Paulo. O tema do debate é descriminalização das drogas. O debate discutirá se o Estado deve descriminalizar o uso e porte de drogas, considerando temas como liberdade individual, saúde pública, segurança e o papel do Estado na vida privada dos cidadãos. Para a defesa da tese, a gente tem aqui o André, e o André vai defender que o Estado deve descriminalizar o uso e porte de drogas, tratando a questão como pauta de saúde pública e respeitando a autonomia individual sobre o próprio corpo. E para defender o antítese, a gente tem o Vitor, e ele vai defender que o Estado não deve descriminalizar o uso e o porte de drogas, pois isso pode aumentar problemas de saúde pública, criminalidade e impactos sociais negativos. Temos aqui com a gente 3 jurados, então temos o nosso professor de debate e oratória, Lucas Studart, e também 2 convidados do Instituto Amplifica, sendo o Leandro Narlock, que também é o nosso conselheiro do Instituto, e o Fábio Osterman. As regras já estão claras para os debatedores e eu só quero deixar claro que não necessariamente os debatedores defendem o ponto que eles estão defendendo no debate. É só uma simulação e essa foi a pauta atribuída a eles. Bom debate a todos. De deixar claro que eu não sou a favor que as pessoas sejam drogadas e que elas possam se viciar nas drogas. É muito importante a gente traçar uma diferenciação entre legalizar e descriminalizar as drogas. As drogas, a legalização, ela consiste em você simplesmente liberar a venda e o comércio e constitucionar isso. A descriminalização, ela consiste justamente em você poder permitir que o usuário, em pequenas quantidades de droga, ele possa consumir sem ser criminalizado por isso, né? Porque a raiz de todo o problema social em relação às drogas especificamente é muito mais complexa. Não é só você criminalizar que você vai simplesmente acabar com o tráfico. E o próprio Brasil é um grande exemplo disso. Nós temos um país onde as drogas são criminalizadas e mesmo assim a gente é um dos países mais violentos do mundo. Mais violentos, inclusive, do que países em guerra, como Rússia, Ucrânia, Israel, etc. E aqui as drogas elas são criminalizadas. Fora do ponto de vista utilitário, que ainda vou falar mais tarde, do ponto de vista moral, de acordo com John Locke, que ele é um dos principais filósofos do liberalismo, existem 3 princípios do direito natural, que é vida, liberdade e propriedade. E ao você criminalizar as drogas, você está justamente dizendo o que as pessoas podem ou não podem usar no seu próprio corpo. Isso é uma das principais violações que o Estado pode fazer contra o direito, não só à liberdade, como também o direito à propriedade. Você até pode argumentar que as drogas elas podem influenciar no comportamento das pessoas e que isso, por consequência, vai prejudicar terceiros e que, portanto, não seria um problema só meu como usuário de drogas, né, supondo. Só que o álcool tem o mesmo problema, o cigarro tem o mesmo problema. Você simplesmente acabar com digamos, tornar isso crime, não vai acabar com a demanda. A demanda vai continuar existindo. Isso, quando você criminaliza algo, isso aumenta o custo de oportunidade. O custo de oportunidade torna mais atrativo para que o tráfico organizado, o crime organizado, ele possa se beneficiar justamente da comercialização das drogas. Ou seja, se você descriminalizar o consumo de pequenas quantidades de droga, você consegue ter um controle maior, você consegue oferecer às pessoas um tratamento mais eficiente do que você simplesmente dizer, essas pessoas são criminosas e ponto final. Porque muitas vezes são crianças que poderiam seguir numa vida normalmente, né? Porque muitas pessoas, inclusive, uma vez na vida, sei lá, experimentaram ou por influência dos amigos, etc., mas que não representam risco nenhum para a sociedade. E mesmo assim elas são tratadas como criminosos, são presas, vão para a cadeia e lá sim elas têm contato com o mundo criminoso através do PCC, com o Mundo Vermelho, etc. E isso é uma porta de entrada para o crime organizado. Ou seja, a criminalização das drogas, ela fomenta ainda mais a violência. Isso não é uma condição hipotética, eu estou supondo que isso aconteça. A gente pode ver isso no Brasil, a gente pode ver isso na África, né? Vários países que têm a criminalização das drogas e são não só um dos países que consomem muitas drogas, mas são um dos que mais tem um mercado ilegal fomentado de drogas. Isso é um prejuízo para a saúde pública. Vitor, você tem 3 minutos para a sua argumentação inicial. Bom, boa tarde, jurados, boa tarde, audiência que acompanha a gente pelo YouTube, boa tarde, André. E, enfim, antes de eu entrar nas razões pelas quais a descriminalização das drogas no Brasil é uma péssima ideia, eu queria também deixar claro que eu sou um liberal. Eu formei toda a minha carreira política dentro do movimento liberal. E é exatamente por entender que a gente não está falando sobre um adulto sozinho, numa ilha isolada,
A gente está falando sobre um Brasil de 220 milhões de brasileiros, que hoje o Estado já não consegue proteger as suas fronteiras. A gente não produz uma grama de cocaína hoje no Brasil, no território brasileiro. E o Brasil é o maior exportador de cocaína do mundo. A gente não produz um fuzil em território brasileiro. E quando a gente teve a operação no Rio de Janeiro, a gente viu o crime organizado usando equipamentos, armas de guerra contra as nossas forças policiais. Então, o Estado brasileiro ele é incapaz de proteger o seu cidadão hoje. Além disso, a gente tem um problema grave de saúde. O Brasil hoje gasta 270 bilhões de reais por ano com a saúde básica. E mesmo assim, um morador do norte do país não tem acesso a um atendimento especializado de um cardiologista. E mesmo assim, a gente vive uma crise migratória no Brasil, em que as pessoas precisam vir morar em São Paulo, destruir as suas vidas para poder ter atendimento em tratamentos de alta complexidade. Então, falar sobre descriminalizar as drogas no Brasil de hoje, em que o narco-estado tem implicações umbilicais com o crime organizado, me parece que beira a irresponsabilidade. Inclusive porque, como você deixou claro na sua introdução, você não defende a legalização das drogas. Você não defende que a gente abra o mercado e permita a competição internacional e permita a atração de investimentos. Você defende que a gente tire do Estado brasileiro uma das suas poucas ferramentas para combater o narcoterrorismo que está instalado hoje no Brasil e que domina territórios em que vivem 25% das pessoas do país hoje, que sofrem com a ditadura da extorsão, que sofrem com o crime organizado impedindo o seu ir e vir, que sofrem com o crime organizado impedindo acesso a direitos básicos. Então, ao defender a descriminalização e não a legalização, você inclusive cria o pior dos cenários. A família do usuário fica refém do tráfico, porque o dependente vai procurar a droga. A família do usuário não tem atendimento na equipe de saúde, porque isso não é um problema de saúde, na medida em que isso não é um bem consumível dentro do livre mercado, legalizado. E você tira do Estado uma das ferramentas que hoje a gente já viu que faziam a diferença, porque o Supremo regulamentou o porte mínimo de drogas e a gente não viu uma redução da violência. Porque a lei de drogas já descriminalizou o porte de drogas em pequenas quantidades e a gente não viu uma redução da violência. Pelo contrário, o que a gente viu foi o crime organizado tomando mais territórios. Então, exatamente por ser liberal e entender que o dano causado a terceiros é importante, é que eu sou contra a descriminalização. André, você tem 5 minutos para desenvolvimento. Suíça, Uruguai, República Tcheca e a Holanda. Todos esses países descriminalizaram as drogas e ainda assim são um dos países mais seguros do mundo, né? Ou seja, são países que tiveram condições de contornar esse problema. E outra coisa, tráfico de drogas, eles têm um problema na raiz social. Por exemplo, por que um país que descriminaliza as drogas, por exemplo, na Europa, tem menos violência do que um país que criminaliza na África, por exemplo? Justamente porque a questão é muito mais complexa, ela é estrutural. Você ter acesso a entretenimento, você ter acesso a emprego, a oportunidades sociais, isso sim acaba com o consumo de drogas. Você simplesmente criminalizar não vai mudar esse cenário, não vai fazer o país gerar mais emprego, não vai fazer o país gerar, digamos, mais oportunidades que podem desviar as pessoas justamente da rota do consumo de drogas. Ou seja, criminalizando você não está tirando a causa. E é por isso que, mesmo com ela, com a criminalização no caso, você vai continuar perpetuando esse ciclo de violência. Sem falar que o Estado, ele já é, como você mesmo disse, ineficiente do ponto de vista tanto da saúde pública, da segurança pública e etc. E na prática, ainda é criminalizado o posse e o porte de drogas. Ou você acha que você vê as pessoas abordadas numa rodovia portando uma quantidade pequena de drogas e você simplesmente libera elas. Por mais que o STF tenham liberado isso, você não vê isso se aplicando na realidade. Ou seja, nós temos já a criminalização no Brasil e esse problema a gente viu que não apenas não foi resolvido, como ainda foi piorado, né? Porque, como você mesmo disse, nós temos várias áreas no nosso país que são tomadas pelo tráfico de drogas e, mesmo assim, a gente tem altos índices de violência, etc., mesmo com a criminalização do porte e o consumo de drogas. Além do mais, dá para fazer um paralelo justamente com a lei seca que teve nos Estados Unidos. Eles criminalizaram o consumo e a comercialização do álcool. Pela mesma justificativa, da mesma forma que as drogas, a lei seca, ela prejudica a saúde dos usuários. E não é só a sua saúde. Você está dirigindo um carro alcoolizado e você pode provocar um acidente prejudicando outras pessoas. E mesmo assim, mesmo com isso, você ainda teve um consumo, ele não apenas não diminuiu, como ainda aumentou. Ou seja,
a criminalização é o que está acontecendo hoje no Brasil. Você não criminalizar as drogas, você não vai ter o parar de consumir drogas. Ou você acha que no Brasil não existe zero consumo de maconha, de cocaína, etc. Ou seja, da forma como está, a criminalização não funciona, isso é um fato. Ou seja, a alternativa que já foi testada e evidenciada de forma empírica em esses outros países que eu mencionei, lá sim funciona. Sem falar do ponto de vista de que, ao você reduzir as despesas públicas justamente na fiscalização com a criminalização, você vai ter mais recursos para utilizar em áreas que são realmente mais essenciais, como o tratamento de dependentes químicos, de viciados, você poder introduzir eles mais em sistemas de recuperação e tal. Porque mesmo se essas pessoas são viciadas, o vício na droga não é uma doença incurável. Você pode tratar uma pessoa, claro que existem casos perdidos, mas você não pode tratar essas pessoas, especificamente os usuários, como inimigos da sociedade. Porque elas não estão matando outras pessoas, elas têm um problema que foi causado por sim quem realmente cometeu esse crime. E elas não podem ser criminalizadas por isso. Isso é um direito fundamental no liberalismo, inclusive, que é o direito a você ter a liberdade do seu próprio corpo e também a vida, inclusive. Porque quando você criminaliza algo, a gente viu isso em El Salvador, a gente viu isso no Brasil, etc., você aumenta a taxa de homicídios. Ah, mas El Salvador resolveu isso. El Salvador criminalizou as drogas e agora os homicídios estão caindo. E qual foi o preço? Hoje nós temos um governo que, para muitos, já é um regime autoritário, que está controlando e violando a liberdade individual das pessoas através de outras formas. Então, qual é o preço justamente de você criminalizar? Você disse que o Estado é ineficiente e eu concordo totalmente com você. Por isso que ele está já falhando. Então, por que você acha que dar mais poder de controle para ele realmente vai resolver em alguma coisa a nossa atual situação da questão das drogas? Vitor, você tem 5 minutos para o desenvolvimento. Perfeito. Uma primeira consideração, não quero dar mais controle e mais poder para o Estado. Eu quero manter as coisas como elas estão, respeitando uma premissa dos pensadores conservadores que são: quem é reformista tem que conseguir explicar quais são as externalidades e os ônus das reformas que estão sendo propostas. As instituições ao longo do tempo acumulam conhecimento, tendem a fazer coisas melhores ao longo do tempo, e todo mundo que é um político, um burocrata, que desconhece a estrutura institucional, tende a não conseguir antever os ônus de fazer uma reforma, e por isso a gente deveria ser conservador em relação às propostas que a gente faz. Com relação aos países que você trouxe como exemplo, eu achei bastante curioso. Nenhum deles é subdesenvolvido, nenhum deles tem o IDH que o Brasil tem, nenhum deles tem o nível de desigualdade e de pobreza que o Brasil tem, nenhum deles convive com zonas desurbanizadas em grandes metrópoles como o Brasil vive. Então, talvez a descriminalização das drogas nesse país tenha dado certo, como você mesmo disse, não porque ela foi descriminalizada, mas porque essas sociedades são mais desenvolvidas do que o Brasil. Porque nessas sociedades as pessoas têm mais oportunidades de conseguir emprego, de conseguir lazer, de conseguir construir a sua família de uma forma pacífica e em uma comunidade próspera. Portanto, a sua solução, além de não conseguir responder uma dúvida real do brasileiro, que é: o que acontece com o meu filho no momento em que essa droga for permitida de ser transportada e portada no Brasil? O que acontece com a saúde pública no momento em que essa droga possa ser portada e consumida no Brasil? O que acontece com o meu filho quando isso acontecer? Você não se desonerou dessa resposta. Além disso tudo, você trouxe exemplos que não são comparáveis com o Brasil. E você fere um princípio básico do conservadorismo dentro da política, que acredito eu seja um consenso de pensamento entre todos nós. Além disso tudo, o que eu queria trazer como um argumento que pode soar bastante desarrazoado você falou, não, descriminalizar o porte, o consumo, pequenas dosagens, substâncias, o álcool é uma droga que pode ser comparada. Quer comparar álcool com heroína? Se o cara estiver portando uma pequena dosagem de heroína, tudo bem, porque o álcool tem um potencial lesivo comparável com a cocaína, que o nível de aditividade é altíssimo, com o crack, que já é um grande problema de centros urbanos. Me parece que a descriminalização ampla e restrita, conforme você está propondo, não caminha na direção que a gente quer construir o nosso país, não resolve os principais problemas que a gente tem hoje. Por todas essas razões, me parece que a posição conservadora, cética em relação a essa mudança é a mais acertada nesse momento. A gente reconhecer que existem danos a terceiros, a gente reconhecer que o nosso Estado não é capaz de gerenciar esse tipo de mudança, porque nós não temos CRAS em todas as cidades,
porque a gente não tem unidade de saúde capaz de atender o número de aditos, porque a gente tem municípios que precisam reformar carros para poderem levar essas pessoas para tratamento em hospitais, porque a gente não tem todo o resto da estrutura que os países que você mesmo trouxe como exemplo têm e que tiveram antes de conseguir fazer essa transição. Um exemplo que eu queria trazer também para reflexão é o exemplo do Oregon, que descriminalizou em 2020 e em 2024 voltou atrás, porque a população compreendeu que os efeitos da descriminalização foram prejudiciais à qualidade de vida e à saúde das famílias do Estado. A gente tem exemplos concretos de países, de estados, de comunidades que fizeram exatamente esse movimento de forma precipitada, desestruturada, como a gente chegou a consenso nessa discussão que o Brasil está e que precisa percorrer um grande caminho até poder discutir isso de maneira séria e responsável e que voltaram atrás. Então, não estou aqui discutindo o aspecto moral, não estou aqui discutindo o aspecto, econômico por trás do tráfico, com certeza é um aspecto relevante a ser trazido. Estou simplesmente pedindo prudência de uma sociedade que não tem consenso sobre isso, pedindo prudência de uma sociedade que não tem a estrutura necessária para promover essa transição, pedindo prudência de uma sociedade que vê a segurança pública e a saúde pública como os dois principais problemas a serem resolvidos hoje no Brasil. E você quer colocar mais um problema na vida desse cidadão. Então, trazendo como exemplo o Oregon, trazendo como exemplo os outros países que descriminalizaram, mas não voltaram atrás exatamente porque tinham uma estrutura de atendimento para esses dependentes químicos e para essas famílias, trazendo também à tona o que a gente discutiu antes, que sociedades desenvolvidas conseguiram discutir esse tema de maneira séria, é que eu acredito que no Brasil de hoje, de 2026, esse tema não deveria prosperar. André, você tem 3 minutos para conclusão. Como você mesmo disse, existem várias causas mais complexas, justamente o desenvolvimento desses países pode permitir que eles realmente sejam mais eficientes no combate à criminalização das drogas. No entanto, o Brasil é justamente o exemplo que você deu. Ele é um país subdesenvolvido, ele é um país que tem vários outros problemas. Então, como que a criminalização vai realmente ajudar em algo? Porque, pelo que você explicou até agora, a solução é continuar como está. Então, eu não vejo como isso realmente, efetivamente, pode mudar alguma coisa a situação que nós temos aqui. E você também citou o exemplo do Oregon. Tu me criticou porque eu citei países desenvolvidos que, portanto, têm mais condições de fazer isso. Só que é o caso do Oregon, um estado, né, que está nos Estados Unidos, que é um dos países que, tudo bem, a organização criminosa ela pode ter diversificado as suas atividades financeiras, mas ela essencialmente começou com o tráfico de drogas e depois foi se diversificando. Ou seja, é a causa de muitos problemas que nós temos no país, inclusive um dos países mais violentos do mundo, que criminaliza as drogas. Ou seja, a sua solução, eu não consigo ver onde é que ela vai chegar, porque você disse tanto que é ruim descriminalizar, mas não propôs como é que criminalizar realmente vai resolver alguma coisa, especialmente no nosso caso. É um dos principais pilares. Então você, como conservador, deveria necessariamente discutir isso, aqui ainda mais falando de drogas, que é algo que afeta tanto a vida das pessoas. Existem exemplos concretos, como eu já citei, os países, o próprio John Locke, que defende os direitos naturais, ou seja, você tem que ir contra o exemplo desses países, você ser contra o princípio de inclusive, autoridade. Perfeito. Eu queria retomar os fundamentos principiológicos da minha fala para garantir que a gente não tenha nenhuma incoerência e uma inconsistência no meu posicionamento. Os princípios que eu evoquei são o princípio do dano, John Stuart Mill, e os princípios conservadores do Burke, que desenvolvem até Hayek, de que as instituições, ao longo do tempo, acumulam conhecimento e, portanto, qualquer pessoa que propõe uma reforma estrutural do nível que você está propondo tem o ônus argumentativo de convencer a sociedade de que consegue contornar as externalidades da solução que você propôs. E isso ficou claro no debate, que você não superou esse ônus argumentativo. Os exemplos trazidos não são comparáveis ao Brasil. O exemplo do Uruguai não é comparável ao Brasil. Você trouxe o exemplo do Oregon para dizer que eu estava sendo incoerente. O que eu quis dizer foi, mesmo uma sociedade que respeita as premissas que você trouxe como modelo, voltou atrás, porque o debate não é maduro o suficiente para se fazer essa transição. A minha postura não é uma postura de duvidar das premissas morais, do liberalismo, da liberdade individual. Como eu disse no começo, se um ser humano estivesse numa ilha deserta, concordaria com você. Não estamos no Brasil. Quem tem que demonstrar que a sociedade caminhará para um futuro melhor ao adotar as ideias é você, não sou eu. Agora você perguntou o que eu acho a respeito do combate às drogas e como eu acho que a gente poderia avançar dentro da segurança pública, mesmo com a criminalização das drogas. Para mim é fácil.
considera a facção criminosa como terrorista, coloca as Forças Armadas para libertar os 25% da população que vive em territórios dominados, utiliza inteligência internacional, das cadeias de tráfico internacional, para conseguir combater esses grupos econômicos, faz auditoria na Faria Lima, fecha postos de combustível, como foi a Operação Carbono Oculto, com vontade política dá para fazer. O problema do Brasil é que a gente fica nessa discussão a respeito de progressismo de um lado e não vai para o que tem que ser feito. O que tem que ser feito é claro, a agenda está posta. Se você conversar com qualquer coronel da polícia, ele vai te dizer o que tem que ser feito. O problema é que o Partido dos Trabalhadores no poder faz uma proposta de segurança pública para inglês ver, faz a PEC da segurança para inglês ver. Mas qualquer responsável por segurança sério tem uma agenda clara sobre isso. E basta ver o estado do Goiás. Reduziu a criminalidade tendo uma polícia repressiva. Basta ver o estado do Paraná, reduziu a criminalidade tendo uma polícia repressiva. Basta ver o estado de Minas Gerais, em que a polícia entra em absolutamente todas as ruas do estado. Então, se o problema é discutir a segurança pública, a gente tem agenda. Se o problema é discutir saúde pública, a gente tem agenda. Digitaliza a saúde, leva atendimento com telemedicina. A gente tem agenda para melhorar o Brasil e nenhuma delas passa por descriminalizar as drogas. Então, os pontos que eu quis trazer, elencando de forma objetiva, são: quem tem o ônus argumentativo é o lado que propõe a reforma e não conseguiu se desonerar dele. A gente precisa ter uma posição conservadora de precaução e ceticismo em relação a essa agenda. E eu acredito que a gente tem agenda para resolver os demais problemas do país. Beleza, não, eu gostei muito das duas, excelente. Eu comecei gostando mais do André, depois passei para o Vitor, daí fiquei meio nessa. Não, eu não debateria tão bem, então estou aqui aprendendo também. Alguns pontos, né? No começo eu achei que a do André faltou, eu não sei se isso é uma técnica que vocês ensinam, se é legal, mas na CNN, quando eu fiz uma fonoaudióloga lá da Globo, ela falou, olha, enumera, às vezes fala, olha, eu tenho 3 motivos, deixa bem evidente, eu tenho 3 razões. A primeira, no começo pareceu meio um bolo de argumentos. Você soltou, né, um bolo de argumentos diferentes, assim. E daí eu me perdi, estava falando de um assunto, depois já passou para um outro, de princípio para resultado e tal. Eu fiquei pensando que talvez você tenha perdido a oportunidade de mostrar, de ridicularizar a proposta de manter a situação atual, velho. Porra, cara, olha só que caos que tem a criminalização das drogas hoje. É uma merda, incrível. E você quer deixar isso, Vitor? Você quer isso que você quer? Porra, você tá louco, entendeu? Talvez pudesse dar mais ênfase nisso, né? Mas de resto achei excelente, pô, uma boa postura, tudo. Muito bom mesmo, foi muito difícil assim decidir. Daí o Vitor, acho que ele pontua melhor a frase, tem umas ênfases melhores, né, tem a prosódia da fala é um pouco melhor. De conteúdo, talvez um argumento a mais que eu daria era assim, olha, só voltando um pouco para o André, uma coisa legal, eu acho que você podia ter falado assim, que o exemplo do Oregon que ele disse é legal, bom, tá ótimo isso, se der errado a gente volta. Posso usar isso? A gente tenta, o que faz o mundo ser legal hoje em dia é tentativa e erro. Já deu errado há tanto tempo, né? Vamos tentar um pouco diferente. Né? Se der errado a gente volta, tudo bem, a gente pode usar os argumentos conservadores da prudência. Né? E com relação ao Vitor, eu falaria assim, olha, eu sou contra porque eu acredito demais no capitalismo. As empresas o que está acontecendo com bets, por exemplo, elas vão nos viciar nisso, elas sabem fazer isso muito bem, então podia ir um pouco para esse lado. Bom, basicamente isso, mas eu fico um pouco mais por aí, por 3 pontos, fico com o Vitor. Tá? Beleza. Pode passar o microfone. Opa. Olha, achei um debate extremamente rico e eu queria reconhecer, em primeiro lugar, o André, um desempenho... Me surpreendeu, André, eu te conheço do dia a dia, lá do Movimento Liberal em Porto Alegre, me surpreendeu o teu desempenho aqui, embora eu tenha achado que tu pegou o lado mais fácil. Dentro do contexto no qual a gente está, evidentemente, é menos desafiador defender a legalização. E eu acho que tu perdeu algumas oportunidades de pontuar e trazer algumas evidências catastróficas do custo da guerra às drogas com mais ênfase. Mas, reitero, eu achei duríssimo aqui. Foi quase um empate para mim. Mas eu concordo com as observações trazidas pelo Narlock e acho que no final
embora tenha me incomodado esse deslize do Vitor em citar o princípio do dano aqui, eu não sei de onde ele tirou essa argumentação, que não fez o menor sentido, na minha opinião, porque é uma argumentação 100% para o lado da descriminalização, mas ele trouxe de forma um pouco mais estruturada, e a forma como ele rebateu, é engraçado, eu tive uma impressão similar. No início começou, e eu pensei assim, cara, o André tá indo muito bem, e o Vitor começou meio mais, me pareceu que começou mais comedidamente, mas depois rebateu bem na conclusão, foi melhor, mas, reitero, foi duro aqui, mas eu ainda acho que por um pouquinho, por ter também tido esse adicional de dificuldade de estar defendendo aquela que, dentro desse nível, dentro de um debate racional, que é o que a gente faz, é a posição mais difícil de defender. Infelizmente lá fora é diferente, né? Mas então eu acho que o Vitor teve por um pontinho o melhor desempenho. Mas parabéns aos dois. O microfone. De todas as coisas que eu podia passar para ele. Então, cara, primeiramente, parabéns aos dois. Meu Deus do céu, os dois me deixaram em dúvida na exposição inicial de cada um. Eu não sou jurado na final. Na final, eu vi assim, quartas ou semi-quartas? Quartas. Nas quartas já tá assim. Tá brabo. E aí, na exposição inicial, realmente, eu olhei o André primeiro, eu falei, a exposição inicial do André foi melhor do que a do Belks. Aí, na exposição inicial do Belks, eu falei, eita, acho que ele vai levar. Na contra-argumentação, que aí o jogo começou a virar, né? Na exposição de 5 minutos, o Belks começou a trabalhar melhor e a clareza da fala. Uma coisa que eu falo, o padrão de velocidade mais compreendido da fala humana é entre 120 e 160 ppm. Eu acho que o nervosismo fazia tu acelerar, era muita informação que você queria jogar, você acelerava muito a fala, o que dificulta a compreensão de quem está ouvindo. Ele não, ele fala num tom cadenciado, acelera, sobe o tom, desce o tom, muito estruturado. Isso deixa muito mais fluente, muito mais agradável de ouvir. E por causa dessa mínima diferença que eu vou escolher o Belks hoje. Valeu? Mas mandou bem pra caramba, André, de verdade, de verdade.